As reuniões ordinárias do Consum ocorrem na última sexta-feira de cada mês. Pequenas comissões do Conselho decidem previamente os assuntos que serão tratados no plenário. A gente recebe 5 dias antes da reunião, nós recebemos a convocação com a ata da reunião anterior, com uma pauta e com uma listagem de processos que serão apresentados e sobre os quais nós teríamos que deliberar. Então, nós vamos para a reunião já sabendo exatamente do que se vai tratar. Quando os assuntos chegam ao Conselho Universitário para que eles sejam discutidos pelo plenário, que se chegue a uma decisão, eles já foram discutidos no âmbito mesmo do Conselho Universitário através de comissões desse próprio Conselho Universitário. E é interessante observar que essas comissões, elas também reproduzem a representatividade do Conselho, ou seja, estão nelas representados o segmento docente, o segmento discente e o segmento técnico-administrativo. E essa discussão prévia, muitas vezes, quem participa há muitos anos de comissões diversas, como eu participo, muita gente se ressente que as pessoas não sabem que existe uma longa discussão prévia. Ali é que se passa uma das partes mais ricas da nossa discussão institucional. Antes daquele plenário, que no plenário significa simplesmente que nós temos que contabilizar os votos para cada uma das posições, que é muito comum ter posições divergentes que vêm ali para ser votado. Mas não é talvez o ambiente que a gente possa ter tantas e tantas horas de debate sobre as questões, exceto para as grandes questões realmente de modificações estruturais, mas ali é o momento de se sacramentar uma discussão. O Consum funciona muito com base nas suas comissões, assim, de alguma forma, em semelhança ao que funciona o Congresso Nacional, que tem comissões que previamente analisam as propostas, né? No caso lá são leis, aqui nós temos proposições de resoluções e decisões, né? Então, como é que funciona? Em geral, elas ou partem das comissões ou são encaminhadas às comissões, as comissões fazem uma análise prévia e emitem um parecer. Esse parecer, então, é aprovado dentro da comissão inicialmente e aí vem para o plenário, então ele é lido no plenário e o plenário pode tanto aprovar ele integralmente, como pode oferecer emendas e alterações que são decididas no momento ali e a partir disso, então, é aprovado um texto final. E esse texto final gera uma decisão que é assinada pelo reitor. Então, a decisão recebe, inclusive, uma numeração e essa decisão, então, tem poder, ela se impõe pelo fato de ter sido decidida pelo Conselho Universitário. Uma comunidade acadêmica como a URGS é marcada por uma pluralidade social, cultural e política. A diversidade de ideias que se manifesta no Consum enriquece as discussões e representa um desafio na busca de decisões democráticas. Nós temos posições políticas muito diferentes em relação a qualquer tema que venha a ser discutido no Consum. Nós teremos aqueles que serão a favor e os que serão contra. E as decisões refletem esta diversidade. Então, o que nós fazemos no Consum é um grande exercício de democracia, onde as questões são pautadas, são discutidas e onde se delibera sobre essas questões. Nunca se faz uma discussão que não esteja à altura da importância do tema e as decisões que são tomadas, elas refletem o entendimento daquele conselho naquele momento e serão então implementadas a partir dali para a vida da universidade. O que acontece dentro de uma discussão, dentro do Conselho Universitário, é justamente a pluralidade de ideias que vem pelas diferentes representatividades aqui dentro. O segmento docente, o segmento discente, o segmento técnico-administrativo, as representações da sociedade externa, todas essas representações, elas entram aqui em discussão, ocasionalmente em conflito e, em última análise, em acordo. Isso tem uma consequência que parece até muito cotidiana, mas é a consequência de que as nossas reuniões do Conselho Universitário duram muito tempo.
Exatamente, porque as questões, embora já cheguem aqui amadurecidas, elas têm ainda que passar por esse crivo da discussão de diferentes pontos de vista. As divergências são a natureza do consumo, né? Então, às vezes por diferença de opinião, às vezes por diferença de entendimento, às vezes as pessoas, já houve situações muito engraçadas aqui dentro, as pessoas estarem dizendo a mesma coisa, mas não se darem conta que estavam dizendo a mesma coisa e, de certa forma, contrapondo um ao outro e o resto, digamos, da plateia, do plenário, estava se dando conta de que eles estavam dizendo a mesma coisa. Mas, normalmente, há uma certa, digamos assim, dissonância de ideias que acabam convergindo para um senso comum, digamos assim, uma média das opiniões. A vantagem é que nós temos aqui diferentes opiniões e essas diferentes opiniões acabam sendo colocadas. Não significa que elas vão ser majoritárias na decisão, mas elas vão ter a voz, vão ter o espaço para colocar isso. E assim, uma coisa que o pessoal que está fora quase não se dá conta, o consumo tem representantes da sociedade também. Então, por exemplo, nós temos representantes hoje da Fiergs, representantes da Central Única dos Trabalhadores, temos representantes da Secretaria de Educação, já tivemos Secretaria da Cultura, já tivemos de diversas outras instituições, temos da FAPERGS. Então, assim, o consumo representa, na verdade, está representado aqui dentro a própria sociedade, dentro do consumo. Então, é uma maneira da universidade mostrar para a sociedade que a sustenta, que ela também gosta e faz questão que a sociedade esteja representada aqui dentro para que ela possa participar das decisões também. A universidade é da sociedade e a nossa, em particular, a gente poderia dizer da sociedade gaúcha, né? Mas mais amplamente da sociedade brasileira. Então, que diversos setores da sociedade que não pertencem à comunidade universitária diretamente, estando presentes no consumo, poderão dar contribuições importantes para a orientação dos destinos da universidade. Eu diria que é uma instância efetivamente democrática, todos são ouvidos, né? E se eu pensar, por exemplo, na representação estudantil, a participação dos estudantes no consumo é ótima, eles realmente participam, eles realmente ocupam o seu espaço, eles realmente levam a sua posição, não só sobre a URGS, mas, enfim, sobre questões candentes mundiais, como agora a própria crise, enfim, a preocupação que eles têm. Todo aquele que constrói a universidade, essa universidade, ele tem que estar representado nas instâncias deliberativas da universidade. Ou seja, uma universidade, para ser de fato democrática, como é um dos princípios que regem, de acordo com a Constituição Federal, que rege a universidade pública, ele tem que estar conectado com o que as instâncias deliberativas internas da universidade está propondo de fato. Quando a gente vê que as três categorias dos docentes, dos servidores técnicos administrativos e dos estudantes estão construindo a universidade efetivamente, com um projeto de pesquisa, com extensão, ensino, eles têm que estar automaticamente incorporados à lógica das instâncias deliberativas para que possam ser ouvidos e para que essas demandas sejam efetivadas. Nós lutamos muito para que o consumo seja o local em que a gente tenha discussão acadêmica. Precisamos de que exista a divergência como método para se aprimorar uma discussão. Ali se tem todos os setores da universidade reunidos no mesmo momento. Então é natural que haja muita divergência. Mas essa divergência é a nossa riqueza. Como fazer com tantas opiniões diferentes para convergir numa direção e tomar uma decisão? Com o diálogo acadêmico, com o debate acadêmico. Discutir a exaustão até se conseguir uma ou algumas posições bem discutidas, bem embasadas, e num dado momento vai ter então que votar, que essa é a reunião do consumo. Para nós é muito mais do que simplesmente um debate ou alguns consideram que é uma medida de forças. Eu não creio. Eu creio que é uma medida da nossa capacidade de debate acadêmico.